No vídeo de hoje eu vou compartilhar uma dica super útil, especialmente para você que está começando ou precisa agilizar a produção e não pode esperar o prazo de confecção das etiquetas da sua loja. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Viver de Moda Pet. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Aline Oliveira, trabalho com moda pet há mais de 4 anos e uso esse canal para dividir tudo o que eu aprendi nesse universo da costura pet com vocês. Aqui é sem enrolação, então bora direto pro conteúdo. A ideia desse vídeo surgiu de uma situação real que eu vivi. Estava abrindo uma loja nova, precisava de etiquetas com urgência, mas o prazo de confecção era longo demais e os pedidos já estavam saindo. Além disso, testei várias dicas que vi em outros vídeos e, para ser bem sincera, nenhuma funcionou do jeito que eu precisava. Então resolvi adaptar tudo e mostrar para vocês uma solução prática e que realmente funciona. Para dar início à nossa aula prática, eu vou mostrar para vocês como é feito primeiramente a arte da nossa etiqueta, ou seja, o modelo digital da nossa etiqueta. E para isso eu vou estar usando esse programa aqui, o Canva, certo? Para a gente estar fazendo a nossa arte. E para quem não sabe, o Canva é uma ferramenta online gratuita, ou seja, maravilhosa para a gente estar utilizando para fazer qualquer tipo de arte para nossa loja, né? Então aqui eu vou estar utilizando para fazer as nossas etiquetas. Para utilizar essa ferramenta, você vai criar uma conta, é bem simples e fácil, você pode conectar com o seu próprio Google ou criar uma conta do zero, tá? E aí você fica logado, aqui eu já estou logado na minha conta, e para começar, eu vou clicar aqui em criar, certo? E aí, no caso, eu venho na opção aqui de tamanho personalizado. Pra quem não sabe, a etiqueta ela tem dois tipos de tamanhos. Ela pode ter o tamanho de 15 milímetros por 50 milímetros, que seria 1,5 cm por 5 centímetros. Ou, se você preferir, você pode estar fazendo ela um pouco mais comprida, por exemplo, tendo 5,5 centímetros, certo? A outra opção também, se você quiser, é fazer uma etiqueta mais larga. E no caso, conforme vocês vão ver na parte prática de montar a etiqueta, eu vou estar utilizando as fitas de cetim, certo? Então, no geral, se você quiser fazer etiquetas de qualquer tamanho, você vai utilizar como padrão a largura da fita, certo? Mas os padrões convencionais de etiqueta, né, as medidas convencionais, é de 15 milímetros ou de 22 milímetros, que é 2,5 cm. Mas se você quiser fazer uma etiqueta mais larga, enfim, vai de acordo com a sua preferência, certo? Então aqui nessa aula eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer a etiqueta mais fina, que é a de 15 milímetros por 5 centímetros, certo? E aí, no caso, para criar esse arquivo, eu venho nessa parte de unidades, primeiramente, eu vou colocar em milímetros. Por milímetros, porque fica melhor, né? Para você não ficar confuso colocando pontos, né? Enfim. Então, eu vou botar 15, certo? E a altura, conforme eu falei, vocês podem escolher entre 50 a 55, ou seja, 5 centímetros ou 5 centímetros e meio. No caso da minha, eu vou botar 5 centímetros, ou seja, 50 milímetros, certo? E aí eu venho aqui e clico na parte de criar novo design. Aqui ele já criou para mim a arte, certo? E uma coisa que eu ia comentar com vocês é que se vocês quiserem, por exemplo, deixar só a frente da etiqueta, né, conforme eu fiz, aí você vai só mesmo pegar o desenho, né, ou seja, a arte da etiqueta, e vai então ajustar o arquivo um ao lado do outro, né? Vou mostrar para vocês como é que monta, certo? Mas de antemão, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Como seria a montagem de uma etiqueta completa, ou seja, com frente e verso, tá? Então, essa montagem aqui da etiqueta é ela sendo frente e verso, certo? No caso da minha, como eu falei para vocês, eu faço somente frente e o verso fica sem nada, certo? Então aqui, né, eu venho na parte de uploads para anexar o meu arquivo, vou clicar em fazer upload de arquivos e vou botar aqui a etiqueta, certo? A minha etiqueta para vocês verem. No caso, eu vou utilizar essa arte aqui, certo? E vejam que ela tá com esse fundo, né? Se eu quiser remover esse fundo, eu vou utilizar, eu tenho duas opções que eu vou dar para vocês e vou deixar o link anexado nesse vídeo, tá? Mas você tem a opção de remover o fundo com o site Remove BG, que é esse aqui, ou também a opção do Photoshop Web, ou seja, o Photoshop Online, certo? E eu vou mostrar para vocês como seriam as duas opções. Então aqui, ó, eu faço o upload se eu quiser, certo? Vou fazer aqui o upload.
E é bem tranquilo, ó, ele vai remover o fundo pra mim. Só que o que acontece? Eu não quero remover tudo, né? Eu quero deixar uma parte. Então, se eu quiser, eu posso vir aqui na parte de restaurar. Se você quiser, você pode ajustar o tamanho do pincel, ó, pra deixar bem grande, né? E se eu quiser, por exemplo, deixar só o círculo, né? Aí eu venho fazendo aqui, ó, bem tranquilo, né? Pra justamente preservar essa parte, certo? Da minha arte. E aqui ele vai preenchendo o meu círculo, ó, conforme vocês podem ver, certo? Ó, aqui eu vou ajustando desse jeitinho. E agora, se eu clicar, por exemplo, na opção de apagar, vejam que ele tá preenchido a minha arte, né? Mas, por exemplo, se eu quiser fazer somente o cachorrinho, né? Aí eu venho aqui nessa parte de desfazer, né? O que eu fiz, ó. E ele vai ficar assim novamente. Aí eu venho em restaurar e faço essa dinâmica aqui, ó. Passando o pincel pelo cachorrinho, ou seja, por onde eu quero preservar. Só que essa ferramenta aqui, às vezes ela dá um pouquinho mais de trabalho, né? Então eu vou mostrar pra vocês como seria a dinâmica no Photoshop, ó. Vejam que, sem querer, ele acabou apagando a bordinha, né? Enfim. Mas vejam que ele já foi preenchendo o cachorrinho, né? Agora eu vou mostrar pra vocês como é a mesma dinâmica no Photoshop e como é mais simples, tá? Eu vou aqui em abrir o projeto do computador. Então eu vou botar aqui as etiquetas, né? Vou abrir, certo? E para fazer a remoção do plano de fundo, né? É só clicar nesse pincelzinho aqui, que é a varinha mágica, certo? Então eu vou clicar na varinha. Eu vou no botão de delete, certo? Que é o de apagar, né? E se eu quiser tirar o fundo também, eu venho em delete, certo? E ele ficou desse jeito, certo? E aí, no caso, vejam que ele manteve o cachorrinho, né? A única diferença aqui também, ó. Deixa eu ajustar aqui pra vocês. Eu ia dar o zoom, mas ele não deu o zoom. Peraí. Eu não consegui aqui dar o zoom. Mas, em resumo, acontece que vai ficar preenchido aqui as letras, certo? Como a etiqueta é pequena, não tem tanto problema. Então, em teoria, eu poderia deixar assim, né? E aí, se eu quiser apagar esse círculo, aí eu vou na ferramenta de borracha, que é essa daqui, ó. Borracha. E se eu quiser aumentar o tamanho, né, do pincel, é só vir aqui, aumentar o tamanho, ó, e ele fica maior. E por que eu vou aumentar o tamanho? Para agilizar o processo, tá? Então aqui, ó, eu vou fazer desse jeito. E pronto, já tá praticamente feito o processo da minha etiqueta, né? Agora eu vou mostrar para vocês outra opção em relação a questão de remover as cores daqui, tá? Para não fazer manualmente, né? Então, eu vou, por exemplo, selecionar aqui, certo? E aí, eu venho na opção de selecionar, certo? E vou selecionar semelhante. E aí, ele vai selecionar tudo que tem essa corzinha bege, né? Ou seja, as bordas das minhas letras. E aí, com isso, eu venho na borracha e vou apagar aqui, ó. Certo? E com isso, ele vai apagar tudo o que tem dentro. Vejam que ele apagou, né? Você consegue ver os quadradinhos. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou baixar o meu arquivo. Então, eu venho em arquivo. Exportar, certo? Eu vou pegar meu arquivo, vou clicar na opção de exportar. E eu vou sempre exportar como PNG. Por quê? Porque eu quero que preserve o fundo, né? E conforme eu mostrei pra vocês, não vai ficar as cores por dentro das letras, né? Conforme vocês tinham visto, certo? E aqui eu botei... Aqui já tem o nome do arquivo, né? Então, eu vou botar aqui etiqueta transparente. Não, botar nova, né? Enfim. Nova, certo? E mantenho em PNG, certo? E aqui eu boto salvar. Ou seja, ele vai fazer o download automaticamente. Agora, eu vou aqui no Canva. Vou apagar esse arquivo. E vou fazer o upload, tá? Então, venho aqui, ó. Já fez o uploadzinho do arquivo. Depois disso, é só clicar, certo? E agora, eu vou ajustar no tamanho. Lembrando que, né, aqui ele tá no tamanho da etiqueta. E é interessante a gente deixar um pouco de espaço nas laterais por conta da bordinha da etiqueta, né? Se você pegar uma etiqueta de cetim, você vai ver que ela tem umas bordinhas bem fininhas, né? Que é o acabamento.
Então é interessante deixar esse espaço, certo? Então aqui mostrando para vocês, ó, como é que fica, né? E aí outra coisa que eu vou fazer, só para ter noção de espaçamento, é criar uma caixinha, né? Uma forma de tamanho aleatório, só mesmo para ter noção de padrão, certo? Então vou posicionar aqui para cima e vou puxar até a medida de 25. Por que 25, Aline? Porque é a metade da minha etiqueta. Então com essa orientação eu tenho noção de onde deve ficar posicionado a minha etiqueta, ou seja, essa daqui onde está marcado, né, essa bordinha preta, notem que é o tamanho da minha etiqueta, certo? Ou seja, ela vai ficar com essa borda aqui, ó. Vou até mudar a cor para vocês terem uma noção, certo? Eu vou botar acinzentado, né? Vou botar para trás, só para vocês terem um feeling, ó, de como vai ficar. Então, basicamente, essa é a visualização da minha etiqueta, tá? E aí, se você quiser uma etiqueta frente e verso, o que que você vai fazer? Você vai duplicar, né, o arquivo, e aí você vai girar, certo? 180 graus, e depois é só posicionar, ó. E o bom do Canva é que ele vai posicionando, ó, centralizado, ou seja, essas linhas, elas te mostram que o arquivo está centralizado, certo? E com isso, você tem a sua etiqueta espelhada, certo? Mas, Aline, eu não quero a etiqueta com cachorrinho, ou melhor, eu quero um lado com o pet, né, ou seja, com o símbolo, e o outro lado com as palavras. Aí é bem simples, gente, é só fazer isso daqui, ó. Vou recortar, né? Aqui ficou só o petzinho, certo? No caso, como esse tamanho é mais limitado, eu não vou conseguir aumentar mais o cachorrinho. Realmente, não tem como aumentar tanto, só se for um pouquinho assim, ó. Não fez muita diferença, né? E aí, se eu quiser só a palavra, aí eu deixo assim, posiciono no centro, né? Você vai ajustando a posição, tá? E a etiqueta vai ficar desse jeitinho aqui. Vou até duplicar para tirar esse fundo e vocês verem. E ficou dessa forma a minha etiqueta, certo? Quando você for colocar para sublimar o arquivo, né, você salva desse jeitinho, certo? E aí, como aqui é transparente, né, não tem nada, aí você pode até ajustar a questão da altura. O importante é que tenha a largura definida, né? Então, vou até fazer essa simulação com vocês, ó. Vou baixar aqui, página atual, né? Selecionar página atual, que eu quero só a página 2, certo? E aí eu vou clicar em baixar. E aí, no caso, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão editar o arquivo, e aí eu venho aqui para o início do Canva novamente, e vou pedir para ele fazer um arquivo no tamanho A3, né? Que é o tamanho comum que tem nas gráficas, né? Por que eu digo isso? Porque vocês terão que procurar na região de vocês uma gráfica que trabalhe com sublimação. E geralmente essas gráficas, elas fazem o trabalho na folha A3 também. Se não fizer, aí você pergunta, olha, qual é a impressão mínima, né? O tamanho mínimo que você faz de impressão. Aí você vai e configura o arquivo de acordo com a medida que eles configurarem, né? De acordo com a medida que eles fizerem, tá? E aí, para facilitar, eu vou só clicar aqui, ó. Você vem aqui para você, né? Vai na opção. Vou botar aqui do início, né? Vou não criar novamente, certo? E aí eu vou colocar o tamanho A3, que é o tamanho que eles fazem de impressão normalmente, tá? E aí eu clico no documento. Com base nisso, a gente vai pegar esse documento e posicionar as nossas etiquetas para poder imprimir, certo? Então aqui, ó, eu vou botar aqui até etiqueta impressão. É interessante nomear os arquivos para facilitar na hora de identificar, certo? E aí eu venho aqui em upload. Eu vou fazer o upload do arquivo que eu acabei de baixar, certo? E vou clicar nele. Vejam que ele vem com o tamanho desconfigurado, né? Tipo assim, ele tá bem grandão. Então aqui eu vou reduzir até ficar na medida que eu tinha feito, certo? A medida dele, conforme vocês lembram, é 1,5 por 5, né? Centímetros. E quando você ajusta o tamanho aqui, ele tá em centímetros, tá, gente? Então aqui é 4,4 centímetros por 14,5 centímetros. Então a gente vai reduzir até ficar na medida de 1,5 por 5. E pronto, aqui já tá reduzido no tamanho.
E com base nisso, a gente vai posicionando. Para facilitar, você pode aumentar, certo? E aí, o que acontece? Conforme eu falei para vocês, se você não quiser uma etiqueta colorida, se for igual a minha, por exemplo, onde eu vou usar uma fita de cor creme, né, enfim, e aí vai ficar visível somente as letras e o cachorrinho, aí você pode estar posicionando sua arte de forma diferente. Vou dar um Ctrl Z aqui porque aumentou o tamanho. Mas você pode reduzir aqui, ó, gente, para facilitar, certo? Mantém, obviamente, essa diferença de tamanho, porque ali, porque é o meio da minha etiqueta, certo? Conforme vocês veem aqui, ó, a gente tem que posicionar no meio, ó, certo? A gente vai posicionando no meio, porque se eu modificar essa configuração, eu vou ter uma diferença no fechamento da minha etiqueta, né? Quando você for fechar, a etiqueta vai ficar no tamanho inadequado. Então aqui, ó, eu preservo, certo? E com base nisso, eu vou duplicando meu arquivo, ó. E aí eu posso botar um ao lado do outro, não tem problema, porque depois a gente vai recortar, né? Se você não tem muita prática de recorte, tem medo de errar, você pode aumentar um pouco o espaçamento de um pro outro. E aí depois disso é só clicar em duplicar, ó. Tá vendo? Ele deu esse espaço, né? E o Canva, se você clicar em duplicar novamente, ó, ele vai duplicando várias e várias vezes, ó. Dessa forma fica bem mais prático, porque ele vai posicionando para você já na largura que você configurou, certo? Então aqui, ó, ele vai caber esse tanto de etiqueta. E aí o que eu vou fazer? Vou selecionar, vou agrupar, para facilitar, né? Vou posicionar aqui ao centro, certo? E aí é só vir duplicando. Conforme vocês podem ver aqui, ó. Essa altura tá muito boa, então eu posso até subir mais um pouco. E aí eu vou clicando em duplicar. Ó, e vejam como é simples e rápido fazer essa edição. Vou até reduzir um pouco para ficar melhor de vocês visualizarem, certo? E eu vou duplicando o máximo que der, certo? Se você quiser, você pode até falar com a gráfica sobre a questão da margem, tá? Por exemplo, a gente tem esses tamanhos aqui, ó, e ele tá bem em cima, né? Então é bom ter uma noção, por exemplo, se eu botar aqui, ó, eu consigo subir, né? Mas, por exemplo, qual é o tamanho da margem da impressora, né? Porque a depender, aí é interessante deixar um espaço de margem, né? Então, por exemplo, talvez seja interessante não colocar até o final, né? Então, você pode estar vendo isso com a gráfica, tá? Então, eu vou clicar aqui em todos, né? Eu apertei Ctrl A, vou desagrupar, certo? Para facilitar. E aqui eu vou selecionar os laterais. Vou reduzir o tamanho, né? E venho aqui selecionando os laterais, ó, para poder dar essa margem, né? Depois disso é só vir com Ctrl A novamente, agrupar e vou posicionando, ó. E ele aqui já centralizou o meu arquivo, certo? E conforme vocês podem ver, a minha arte já tá pronta para impressão, tá? E aí, no caso, se você quiser melhorar aqui, ó, notem que tem esse espaço em branco muito grande, né? Então, eu posso até reduzir, aproximar mais o cachorrinho aqui das letras, tá? Aline, por que você vai fazer isso? Porque eu consigo recortar tranquilamente, né? Então, eu vou desagrupar novamente, certo? Para facilitar. E aqui, ó, eu vou dar uma subida no cachorrinho, certo? Porque o fundo é transparente, né? Então, eu vou dar uma subidinha para ele justamente melhorar a minha margem, tá? Pera aí. Ó, vou subindo um pouco mais, certo? E aí você vai ajustando, ó, aqui ele já deu. Se você vai selecionando, né, ó, deixando bem próximo, certo? E aí você vai fazendo desse jeitinho aqui, tá? E dessa forma você consegue aprimorar mais a questão do espaçamento, né? Então, conforme eu falei para vocês, esse estilo aqui, ele é bom, né, se você for fazer uma etiqueta de fundo transparente, né, porque justamente vai ficar só os símbolos que você quer, certo? Agora, se sua etiqueta tiver o fundo colorido, aí você deve manter o tamanho, né, o tamanho padrão, tá certo? Então, aqui, ó, vou ajustar. Vou dar uma subidinha e pronto, ó. Depois disso, é só a gente vir de novo com Ctrl A, agrupar, e aí a gente vai posicionando, ó. E pronto, já tá feito o nosso arquivo. Depois disso, o que é que você vai fazer? Você vai em compartilhar, baixar e salvar como PDF padrão. E depois disso é só baixar.
E aí ele vem, vai baixar o nosso arquivo. E com isso, você tem a sua etiqueta pronta para impressão, ó, conforme vocês veem aqui. E aí é só você mandar para a gráfica, olha, eu quero imprimir no tamanho A3, né, enfim. E com esse arquivo, você consegue ter várias etiquetas. Eu não contei aqui, deixa eu ver se dá pra gente ter noção. Deixa eu dar um Ctrl A aqui. Ele não mostra quantos arquivos estão selecionados. Mas eu vou ver aqui se eu consigo fazer a contagem, né? Deixa eu ver se ele mostra. Não, ele não mostra, não. Mas eu vou tentar calcular aqui só para vocês terem noção de quantas etiquetas a gente consegue fazer, tá? Então deixa eu dar um cálculozinho rápido aqui. Olha, 256 etiquetas. Então imagina, né? Uma folha dessa aqui na minha região, impressa, está saindo a R$6, tá? Então se a gente for dividir, né? Sem contar com a fita, tá, gente? Mas eu vou pegar aqui, ó, 6 dividido por 256. Tá dando menos de 2 centavos. Vejam que barato, né? E a fita, o rolo da fita vai depender do local onde você compra, mas é em média uns R$3, se for a fininha, né? No tamanho dessa daqui, seria esse valor médio, né? De R$3 a R$4, tá? Então imagina, né? Com basicamente R$6, praticamente, né? Melhor, perdão. Com menos de R$10, você consegue fazer mais de 200 etiquetas, né? Então isso é maravilhoso, né? Ou seja, a etiqueta tá saindo a menos de 20 centavos, né? Vamos dividir aqui para ter uma noção, ó. Isso eu tô arredondando para alto, tá, gente? Então aqui, ó, tá dando 30 centavos, ou melhor, 3 centavos, né? A etiqueta tá saindo a 3 centavos, tá? Ou seja, muito baratinho. Então essa é uma alternativa muito boa para quem tá começando, certo? E aí no caso, né, conforme eu mostrei para vocês, se você não for querer a etiqueta frente e verso, aí você vai fazer esse mesmo processo, só que somente com a parte da frente, tá? Então, por exemplo, se eu quero esse cachorrinho, aí eu vou duplicar várias vezes, vou posicionar, entendeu? Então é o mesmo processo, tá, gente? Vai depender mesmo da preferência de vocês, certo? Então agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai sublimar essa etiqueta em casa, certo? Para criar sua própria etiqueta em casa, você vai precisar de uma fita de cetim de 16 milímetros ou na medida que você preferir, e que essa cor seja clara, tá? Pode ser branco, bege, marfim. Além disso, você vai precisar também da arte que vai na sua etiqueta impressa no papel sublimado, certo? Aqui já tá cortadinho, que eu já usei uma parte. E é claro, você vai precisar também de um ferro de passar, certo? Esse ferro que eu tô utilizando, ele é o da Arno, é um ferro a vapor. Por esse motivo, eu tenho uma limitação quando eu utilizo ele, onde eu só vou poder utilizar sublimar 3 fitas por vez, tá? Se você tiver um ferro que ele é todo liso, aí você pode estar sublimando mais fitas de uma vez só, certo? Mas é importante avaliar se a qualidade vai sair do jeito que você deseja, tá bom? Então vamos lá partir pro processo prático, tá? Eu vou começar cortando minha etiqueta na medida de 5 centímetros, certo? Então eu vou pegar aqui minha fita métrica. Vou marcar a medida e venho cortando, certo? E por que eu faço na medida de 5 centímetros? Porque a minha logo, ela vai ficar aqui na base da etiqueta, certo? E aí, no caso, a fita que você vai utilizar, no caso da medida, ela vai variar de acordo com a fita, né? Então, eu vou usar a minha fita de base aqui, ó. E para facilitar o recorte, eu faço desse jeitinho que eu marco a medida e venho fechando desse jeito, ó. Vou dobrando desse jeitinho, para eu cortar mais fitas de uma vez só, certo? Então, venho aqui usando, ó, desse jeito. Eu venho aqui, corto. E depois disso, é só vir aqui cortando, ó.
E vejam o tanto de fita que eu cortei de uma vez só. Aqui já foram 6 fitas, tá? Então agora a gente vai para a parte prática, certo? Além disso, a gente vai cortar também as nossas logos, tá? Ou seja, o que vai ser sublimado, tá? Eu corto desse jeito aqui, ó. Eu organizei desse jeitinho porque era a forma mais otimizada, tá? Então aqui eu já corto minha arte na medida que eu quero, certo? Conforme vocês podem ver aqui, ó. Quando a gente imprime no papel de sublimação, a arte ela vem espelhada, certo? Ó, conforme vocês veem aqui. Porque justamente a gente vai sublimar desse jeitinho aqui, certo? Eu já tô com as minhas etiquetas cortadas, né? E aqui eu vou cortar um por um. Por que eu vou cortar um por um? Porque a medida que eu coloquei aqui para otimizar espaço, ela não me permite sublimar várias de uma vez só, tá? Então eu venho aqui cortando, ó, um por um, justamente para eu poder ir sublimando, né? E eu faço esse mesmo processo em todas as folhas, certo? Então venho aqui cortando, ó. Venho cortando. E se você fizer a arte, ou melhor, se você tiver uma etiqueta frente e verso, que é o que eu vou mostrar aqui pra vocês. Por exemplo, ó, a minha etiqueta, ela é desse jeitinho, né, da minha outra loja. Ela é frente e verso, conforme vocês podem ver, né, ela fechadinha, vai ficar desse jeito, certo? Então, quando você for fazer a arte, você faz dessa forma, ó, na medida da etiqueta, nessa etiqueta aqui, ó. Ela tem 6 centímetros, então a arte dela, né, ó, é 3 por 3, né? Você vai fazer uma arte desse jeitinho, tá? Lembra de deixar um lado que vai ficar em pé e o outro, ó, ele vai ficar de cabeça para baixo, justamente porque a gente, quando fechar, ele vai ficar, ó, do lado direito também, tá? E fica desse jeitinho, certo? E agora, como eu já cortei, eu vou partir pro processo de sublimação, tá? Para fazer isso, conforme eu falei, vocês vão precisar do ferro de passar. E a gente vai configurar a temperatura dele. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. A gente vai configurar a temperatura dele na parte de algodão, tá? Eu deixo bem em frente a parte de algodão, certo? Isso porque, se você colocar a temperatura muito alta, ela vai queimar a fita, certo? Esse processo aqui, para eu chegar nesse processo, nesse resultado final, eu cheguei a perder muitas fitas, né? Então, foram vários testes que eu fiz em relação à temperatura e tudo mais. Então, essa aula, ela vai estar ajudando e muito você que tá aprendendo tudo do zero, né? Aqui eu vou colocar essa toalha para me dar apoio na hora de fazer o processo de sublimação, certo? Eu vou ligar meu ferro agora. Liguei aqui o meu ferro, ó. Ele tá ligado, certo? Tá na temperatura indicada, ó, conforme eu mostrei aqui pra vocês no algodão, ou seja, bem rente a marcação, tá? E o tempo que eu utilizo é de 35 a 40 segundos, tá? Conforme eu falei pra vocês, ó, a gente vai sublimar 3 fitas por vez, certo? Aqui eu separo desse jeitinho, ó, um ao lado do outro. E venho colocando, ó, bem centralizado, certo? Ó, quando o ferro estala, quer dizer que ele já tá na temperatura, né? Então, vou agilizar aqui o processo, ó. Dá um pouquinho de trabalho, mas com o tempo, se você fizer uma arte diferenciada, né? Isso vai facilitar ainda mais, tá? E aqui, ó, eu venho ajustando, certo? Agora, eu vou pegar o meu celular aqui e vou marcar o cronômetro, tá? Vou deixar o celular aqui de ladinho. Vocês vão conseguir acompanhar o tempo comigo. E aqui, ó, como meu ferro é a vapor, eu vou colocar ele bem nessa centralização aqui, certo? Então, eu vou passar aqui no tecido porque ele tá bem quente, certo? E agora, eu vou posicionar o meu ferro
do jeito que ele deve ser, né, na orientação que eu tô vendo aqui. E depois disso, assim que eu encostar ele na fita, eu vou ativar o cronômetro, tá? Então, eu vou encostar aqui e vou iniciar, conforme vocês podem ver aqui, ó. Certo? E a gente vai pressionar. O segredo para ficar bem impresso também a questão da arte na fita é de você pressionar, tá? Se você não pressionar, a arte não vai ficar tão visível, certo? E bem escura, né? Conforme a gente quer que fique, certo? Então, aqui a gente vem pressionando, ó. Eu tô aplicando um pouco de pressão no ferro, certo? Aqui tá dando uns 30 segundos. Eu vou até 35 segundos, tá? Ó, pronto. Agora eu vou tirar. Parei aqui e vejo o resultado, ó. Olhem como fica bem visível, certo? Olhem que coisa mais linda. O legal é que como a fita, ela esquenta, né? Ela fica bem durinha, tá? Então, vejam que lindo, ó. Aqui ele ficou um pouco mais claro, conforme vocês podem ver. Vejam a diferença, ó. Então, se você quiser otimizar, você pode ficar fazendo só de 2 em 2, ó. Vejam a diferença, ó. Provavelmente foi porque eu tava fazendo mais força pela frente, né? Aqui na região da frente do ferro, em vez de ser bem distribuída, né? Como um todo, tá? Então, é isso. Eu vou fazer novamente aqui pra vocês verem. O que já foi sublimado, eu tiro aqui da frente, ó. Porque os papéis, eles se misturam, certo? Então, aqui eu já descarto, ó, pra não ter o risco de utilizar novamente, tá? E agora, eu vou sublimar mais as etiquetas com vocês. Quando a etiqueta ficar dobrada desse jeito, você pode passar ela aqui, ó, pra ela ficar mais durinha. Ó, tô fazendo isso. E agora, a gente vai fazer o mesmo processo. Agora, eu vou fazer só com duas pra melhorar, tá? Aqui eu vou restaurar o meu cronômetro, conforme vocês podem ver aqui. E vou posicionar a minha logo aqui. E esse processo, gente, me ajudou e muito. Porque conforme eu falei pra vocês, né? Eu tava precisando criar uma etiqueta. Não dava pra eu aguardar o tempo de fabricação. E por esse motivo, eu tive que ter essa ideia, né? Aqui eu vou começar de novo, ó. Vou iniciar o cronômetro novamente. Conforme vocês podem ver aqui. Tô pressionando, ó, conforme vocês podem ver, tô dando uma pressão aqui no ferro, tá? Colocando a pressão. Justamente pra ficar bem visível, tá? Pra quem não tem prática de sublimação, a prensa utilizada, né, ela é bem firme, né? Prende bem o tecido. Então, é justamente por isso que a gente deve fazer essa força, tá? Ó, deu os 30 segundos. Eu vou deixar 40 segundos só pra vocês verem o resultado também, tá? Ó, 40. Ó, aqui foi 40 segundos. Deixa eu focar direitinho aqui a câmera. 40 segundos, ó. O resultado melhor realmente foi esse daqui, ó. De 35 segundos. Mas vejam só, né? Essas temperaturas, elas são seguras. Ou melhor, perdão. Esse tempo, ele é o seguro justamente porque, conforme eu falei pra vocês, né? Se passar desse tempo, vai queimar a fita, tá? Então, esse foi o tempo que eu tive pra ir fazendo o processo de sublimação, certo? Então, aqui tá o resultado final, ó. Vejam como a fita fica linda. Pra você tá utilizando, né, mulher? Sua etiqueta, né? E ela vai ficar desse jeitinho na peça, ó. Conforme vocês podem ver aqui, tá? Gostou da dica? Me conta aqui nos comentários. E se você tiver outras sugestões de vídeos ou dúvidas, escreve aqui embaixo também, que eu adoro trazer conteúdos que ajudem vocês no dia a dia. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma dica do mundo da costura pet. Um abraço e até o próximo vídeo.